Quando aconselhar? Quando aconselhar? É importante o discipulador entender que aconselhar é um ministério. Por isso, o aconselhamento deve ocorrer quando alguém necessitar de uma orientação e esta pessoa buscar no líder a instrução vinda de Deus. Vocês lembram do caso de José do Egito? Que quando o faraó estava com um baita de um pepino para descascar lá no Egito, ele não sabia como resolver. O que José falou para o faraó? Olha, seu faraó, eu não tenho habilidade para responder esse sonho do senhor aí, esse pepino do senhor aí. Mas eu sei quem sabe. Deus que eu sirvo, ele pode trazer uma solução para o senhor. É que José orou e Deus deu a resposta. E José revelou o sonho de faraó. Mas não foi José que revelou o sonho, foi o Espírito de Deus que deu para José a revelação. Né? Então, a mesma coisa vale para nós. Né? Eu, como um bom líder, eu preciso, Senhor, como que eu faço? Como que eu respondo? Como que eu aconselho essa pessoa? No dia a dia do discipulado, o líder perceberá que precisa orientar seus discípulos em determinados aspectos. Vale ressaltar que para o aconselhamento ter sucesso, a pessoa que será aconselhada deve estar com o coração aberto para obedecer à instrução. A pessoa que vai receber conselho, né? Ela tem que estar com o coração aberto para receber instrução. Né? Imagina você vai aconselhar uma pessoa que ela está fechada, está com o coração endurecido, ou está ferida. É mais difícil. Né? Só se ela te procurar pedindo conselho. Se a pessoa procurou, eu tentei nos últimos 2 meses, tem uma pessoa que eu conheço, né? Não é daqui de Canelinha, tá? Não se preocupe, não é daqui de Canelinha, mas é uma pessoa que está passando um momento muito difícil mesmo. E eu tentei 2 vezes me aproximar dessa pessoa para ajudar. Nas 2 vezes a pessoa fechou a porta para mim. Ela não quer o meu conselho, não quer a minha visita. Então eu tenho que respeitar e tirar o meu time de campo. Não vou forçar uma situação, não dá. Então, normalmente, o ideal é quando as pessoas nos procuram. Esse é o ideal. Mas não é uma regra. Por que não é uma regra? Lembra que eu falei para vocês no começo da aula que Deus nos deu o Ministério da Reconciliação? Então, se Deus me deu o Ministério da Reconciliação, é dever meu como cristão lutar pela reconciliação de tudo e de todos. Em todos os lugares. Então, se o Espírito Santo me der direção para visitar alguém, para procurar uma reconciliação, mesmo que a pessoa não tenha me procurado, eu posso ir até a pessoa e lutar por essa reconciliação. Agora, se a pessoa não quiser me ouvir, aí o que Jesus falou? Quando você vai visitar uma pessoa, de preferência leva uma testemunha. Se ela não quiser te ouvir, aí você vai lavar as mãos. A pessoa não quer te ouvir. Agora eu posso tentar. Agora, que bom quando a pessoa me procura. Aí melhor ainda, porque foi ela que me procurou. E aí eu vou aconselhar conforme a direção, a sabedoria que Deus me der. Agora, se a pessoa não quiser o meu conselho, se ela resistir ao meu conselho, não, está por fora, eu não concordo com o teu conselho. Aí lava as mãos, faz que nem o Pilatos lá. Você tentou fazer a sua parte. O líder não pode esquecer que não poderá dar ordens ao aconselhado. Não vou dar uma ordem, eu vou dar um conselho. Um conselho é diferente de uma ordem. E outra coisa, conselho é diferente de consolo. E tem pessoas que, embora Deus possa nos usar, Deus pode nos usar para consolar uma pessoa. A gente viu aqui agora, né? O texto de Isaías 61, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, né? Também para consolar os tristes. Mas, às vezes, no aconselhamento, a pessoa está precisando de um confronto. E confronto é diferente de consolo. E tem pessoas que querem só o consolo. Ela não quer o confronto. Está entendendo?
Então, tem horas que a pessoa está de luto, acabou de perder um ente querido, eu vou levar o consolo, ok? Mas tem hora que a pessoa está em pecado, aí eu vou dar consolo? Não, eu vou dar confronto. Ah, não quer o confronto, problema dela, é o que ela está precisando para aquele momento, né? Então, às vezes, no aconselhamento, você pode até perder um discípulo, pode até perder um amigo. Por quê? Porque você vai confrontar ele. Isso é aconselhamento. Aconselhamento não é passar a mão na cabeça de todo mundo, não. Tem hora que as pessoas não estão precisando que passe a mão na cabeça. Tem hora que elas precisam ouvir uma verdade. E aí? Esse é o papel do conselheiro. Se ela te procurou, é para ouvir a verdade, não para só passar a mão na cabeça. Ok? A obediência e a aceitação ao conselho deverão ser espontâneas e pessoais. A obediência e a aceitação é espontânea. Você vai aconselhar, a pessoa pode aceitar o teu conselho, como ela pode não aceitar, né? Ela pode obedecer ao teu conselho, como ela pode não obedecer. Agora, o que a Bíblia fala em Deuteronômio 28 para aqueles que obedecem, né? E a obediência, amados, eu não sei se eu já devo ter ensinado para vocês aqui, já devo ter ensinado para vocês que a verdadeira obediência é quando eu obedeço mesmo sem entender tudo. Porque às vezes o meu líder, o meu pastor, ele me dá uma instrução que eu não estou entendendo a dele. Ou às vezes até eu não penso como ele. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, em primeiro lugar, ir para o joelho, orar, para, no tempo certo, no dia certo, na hora certa, procurar o meu líder, procurar o meu pastor e conversar com ele sobre aquele assunto que eu penso diferente. Porque eu não, como andarão dois juntos se não estiver de acordo, né? Então eu vou conversar. Tudo tenta se resolver no diálogo, né? Ah, mas o meu líder foi irredutível, ele não cedeu. O que eu faço? Continue a oração. Porque se meu líder estiver errado, no tempo certo Deus vai converter o coração dele e ele vai ceder. Se ele está errado, ele vai chegar uma hora que ele vai ter que ceder, porque senão não vai aguentar a pressão, né? Agora, se ele estiver certo, ou mesmo que ele esteja errado, e eu resolvo desobedecer uma instrução do líder, porque eu não concordo, isso é perigoso, né? Agora, porque a Bíblia diz, né, que a obediência gera bênção, né? Agora, a desobediência é perigoso, né? Deuteronômio 28 diz, né? Se atentamente obedeceres a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres, né? O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Se por um caminho vierem contra ti, por 7 caminhos fugirão à tua vista. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos celeiros e em todo empreendimento da tua mão. O Senhor teu Deus te abençoará na terra que te dá. E aí continua, né? Eu deixei cair essa caneta já umas 3 vezes. Essa caneta paradinha aqui. Então, queridos, a obediência vai gerar bênção. A obediência gera bênção. E assim como a desobediência pode atrair o oposto de bênção, que é a maldição, né? Então, o caminho certo é sempre a oração, né? Sempre a oração e o diálogo, né? Com oração e com diálogo se resolve, né? Quem é casado aqui, né? Qual que é a melhor forma de resolver as coisas no casamento? Conversar. Os casais que dialogam bastante, que conversam bastante, estão sempre com o assunto em dia, olha, dificilmente tem problema no casamento. Agora, quando entra o silêncio no casamento, quando entrou o silêncio, o marido não fala com a esposa não fala com o marido, aí daqui a pouco aconteceu um negocinho, aí se cala. Aconteceu mais um negocinho, se cala. Aconteceu mais um negocinho, se cala. Aí o coração vai ficando tipo um depósito de lixo, sabe?
Aí quando vê, o coração está uma lixeira cheia de lixo e de repente explode. É onde que às vezes essa explosão pode ser uma traição, essa explosão pode ser um adultério, né? Mas tudo isso que é a bomba quando explode no casamento, geralmente é porque já tinha um monte de coisinha acumulada. E aí a bomba só estourou porque já tinha um monte de coisa acumulada. Agora, quando tem diálogo no casamento com frequência, dificilmente vai explodir bomba nenhuma. Por quê? Porque está tudo em dia, né? É uma das coisas que é difícil ter. Da maioria dos casamentos que eu já fiz, é difícil ter um casamento que eu não falo sobre o diálogo, né? Porque o diálogo é o segredo número 1. E isso não é só no casamento, tem em tudo. Amém? Todo mundo comigo aí? Como aconselhar? Como aconselhar? Não podemos nos esquecer de que somos canal de Deus na vida das pessoas que buscam conforto e direção. As pessoas buscam conforto e a direção. Tem hora que é preciso do confronto e a direção. Só para descontrair um pouco. Precisamos ter um entendimento de que seremos usados como conselheiros. Aquele que aponta um bom caminho. Deuteronômio 30:19 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a morte, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida para que vivas tu e os teus filhos. Então isso aqui é o que a Bíblia chama de livre-arbítrio, né? As pessoas têm todos os dias as pessoas têm decisões para ser tomadas, escolhas para serem feitas, né? Conforme o caminho que a pessoa escolhe, pode levar um caminho de vida ou um caminho de morte, um caminho de bênção ou um caminho de maldição. E nós, como conselheiros, o nosso papel o que é? É apontar o caminho certo. Qual que é o caminho certo? Não é o que eu penso, é o que a Bíblia orienta, que o Espírito Santo, que Deus fala, né? Esse é o conselho que eu vou dar. Está de acordo com isso. A base principal para poder tomar a decisão é a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala sobre tal assunto? Qual que é o conselho que a palavra de Deus dá? Não é o conselho do Cristo, é o conselho da palavra. E a palavra é o próprio Deus falando, né? Então, precisamos ter o entendimento de que seremos usados como conselheiros e não como aqueles que impõem conceitos e valores, né? Eu vou ser um conselheiro, eu vou dar um conselho, mas eu não vou impor nada. Não vou impor nada. Não vou impor a minha opinião. Só se a pessoa pedir a minha opinião, eu vou dar a minha opinião. Se ela não pedir, eu vou dizer o que a palavra de Deus fala. Agora, eu vou repetir de novo para vocês o que eu falei no começo da aula. Muitas e muitas vezes na minha caminhada como pastor, muitas vezes, não foram poucas, que o único conselho que eu tinha para dar, na verdade eu nem dava conselho nenhum. Sabe o que eu fazia? Pegava a mão do discípulo, vamos orar? Vamos orar nós aqui agora. Porque tem coisa, mano, tem situações que vêm, que tudo que a gente tem que fazer é orar, só orar. Porque tem situações que se eu for dar um conselho, a pessoa pode achar que eu estou puxando para algum lado, principalmente quando envolve situação de partido, né? A pessoa pode achar que eu estou puxando para algum lado e daqui a pouco a pessoa fica minha inimiga só porque eu quis dar um conselho. Aí ela fica contra mim. Então tem coisas que a gente só ora. Aconteceu isso, está acontecendo tal coisa. Então é o seguinte, vamos orar aqui agora. Eu não sei, mas Deus toda a sabedoria está na mão de Deus. Deus é todo poderoso. Ele consegue resolver e descascar qualquer abacaxi que possa existir. Então, vamos dar a mão aqui agora. Pai, em nome de Jesus. E ora. Entrega para Deus. Está dando para entender? Porque tem coisas que é só Deus para resolver. Agora, claro, tem coisas que, se você julga que já tem a resposta para aquela pergunta, para aquela dúvida, aí você vai responder, né? Conforme o conhecimento que você tem da palavra, da experiência de vida.
Mas se você não tem a resposta certa para dar, não responda nada. Só ora. Amém? Eu estou batendo na tecla de novo, queridos, porque isso é uma chave de ouro que me salvou muitas vezes. Eu poderia ter colocado algumas pessoas talvez em mais lençóis se eu tentasse dizer para elas o que elas tinham que fazer. Quando na verdade, às vezes, eu tenho que orar para que elas busquem a resposta em Deus. Porque se a resposta vem de Deus, fechou, acabou. Acabou. Entendeu? Passos para um aconselhamento eficaz. Olha só, vamos lá agora, olha só. Provavelmente a gente vai ler de novo algumas coisas que eu já falei. Passos para um aconselhamento eficaz. Várias dicas para a gente poder dar um aconselhamento de ouro. Primeiro, viver o conselho dado. Viver o conselho dado. 1 Timóteo 4, versículo 6. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras de fé e da boa doutrina que tens seguido. Aqui, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele dá inúmeras orientações, né? A carta de 1 Timóteo e 2 Timóteo são consideradas cartas pastorais. São cartas de diversos conselhos para um pastor, para um líder. Timóteo foi pastor na igreja em Éfeso. Quem sabia disso? Né? E Paulo aqui ele está dizendo, propondo essas coisas, né? Serás aos irmãos, você será bom ministro de Cristo, Jesus, alimentado com as palavras de fé e da boa doutrina que tem seguido. Ou seja, Timóteo era alguém que estava seguindo a doutrina, os conselhos de Paulo, as orientações de Paulo, Timóteo ele botava em prática. Por isso que Paulo aqui está elogiando Timóteo. Então, eu tenho que viver aquilo que eu vou recomendar, eu tenho que viver aquilo. Imagina a velha história do faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não funciona. Não é? Eu vou dizer para a pessoa fazer uma coisa que nem eu faço. Então eu tenho que dar um conselho de algo que eu estou botando em prática. Eu dei para vocês aqui agora uma chave aqui do diálogo. Né? Graças a Deus, para a honra e glória de Jesus. Nos últimos meses, como eu tenho conversado com a minha esposa, como nós temos conversado todos os dias. Agora nós estamos começando a caminhar junto. Né? Vamos fazer uma caminhada junto. Antes ela estava na academia, saiu, mas eu gosto de bike, ela gosta de academia, né? Então, só que a gente está começando aí a encaixar para caminhar junto. Então, como é bom, quanto mais diálogo, melhor, né? Então, que maravilha que é conversar, diálogo, né? Então, eu posso dar essa dica para vocês, porque eu estou vivendo ela, tá entendendo? Agora eu vou aqui dar uma dica para vocês que eu não vivo. É só uma historinha, né? Então, de preferência, que você vai estar vivendo o conceito que você vai dar. O bom discipulador vive o que orienta. Essa é a chave fundamental para que o discípulo comece a ouvi-lo e receba a direção em amor. Outra chave aqui, em amor. O conselho tem que ser dado em amor. Tem pessoas que dizem assim, eu falo tudo porque eu sou sincero. Sinceridade é uma bênção. Deus ama os sinceros e todos nós precisamos aprender a ser sinceros. Só que sinceridade não é um passaporte para falar tudo que a gente pensa. Porque às vezes, se eu falar tudo que eu penso, eu posso ofender a pessoa e machucar ela profundamente. Então, eu tenho que ser sincero, mas eu tenho que ser moderado, equilibrado e falar com amor, com jeito. Não é só ser sincero. Eu tenho que pedir graça de Deus para falar a verdade com amor. Porque às vezes a pessoa já está toda ferida, machucada. Aí eu vou ser sincero, eu posso machucar mais ainda. Eu tenho que pedir amor, sabedoria, para falar a verdade, porque eu tenho que falar a verdade, porque a verdade é que liberta, né? Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Mentira não liberta, o que liberta é a verdade. Só que eu tenho que falar essa verdade com jeito, né?
Porque se não for com jeito, a pessoa pode não receber, né? Às vezes você está na maior da boa intenção, quer ajudar a pessoa, mas você vai falar uma verdade meio de uma maneira grosseira, de uma maneira meio, sabe? A pessoa não recebe. É aquela velha história, né, de Moisés, né? Deus pediu para Moisés falar com a rocha e Moisés bateu na rocha, né? E aí deu no que deu, né? Jorrou água, mas Moisés não pôde entrar na terra prometida. Então, fazer do jeito que Deus manda, né? Deus mandou falar, mas a vida toda eu bati e deu certo, mas agora Deus mandou falar, Deus não mandou bater de novo. Deus mandasse bater de novo, Deus mandou falar com a rocha, né? Então, é conversar. Então, é o diálogo, né? Olha só, o Espírito Santo está batendo nessa tecla, né? Diálogo. Diálogo é que a gente resolve as coisas. E diálogo não é gritar, não é berrar, nem bater, é conversar. Amém? Em amor, né? Número 2, estar sempre em submissão e dependência ao Espírito Santo. Falei isso no comecinho da aula. Oração, Espírito Santo, o que eu faço? Me ajuda. Como é que eu respondo essa pergunta? Pois Ele é conhecedor de toda a sabedoria de Deus e me instruirá um bom conselho. Diga-se de passagem, esse é o tema do ano, né? Não foi mudado aqui ainda, né? Mas é o tema do ano, da festa dos tabernáculos, né? Pelo meu Espírito. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então a obra de Deus, ela é tocada pelo Espírito Santo. Como é que eu faço? Espírito Santo, me ajuda. O que eu respondo? O que eu faço? O que eu falo? Vou para a direita? Vou para a esquerda? O Espírito Santo, ele é meu conselheiro. O Espírito Santo mora dentro de mim. Se eu aprender a conversar com ele, ele fala. Claro que tem dias que a gente está mais sensível, tem dias que eu estou menos sensível. Pessoas que jejuam, têm o hábito do jejum, mais sensibilidade ao Espírito Santo, né? Então, preciso desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo. Ele é o melhor de todos os conselheiros. Número 3, ser compassivo, cordial e sincero. Tudo deve ser feito em amor. 1 Timóteo 4:7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Exercita-te a ti mesmo na piedade. Essa palavra piedade, amado, na língua portuguesa, ela é uma palavra que ela não, dependendo da versão bíblica, não sei como é que está na de vocês aí, ninguém está lendo a Bíblia agora, né? Na minha versão Almeida, revista e corrigida aqui, essa palavra piedade, a melhor tradução para a língua portuguesa é a palavra devoção, tá? Segundo o que eu estudei, tá? Melhor tradução seria devoção. Então, quando a Bíblia diz exercita-te na piedade, a palavra de Deus está exercita-te na devoção, ou seja, a tua devocional com Deus, a tua vida de intimidade com Deus. Isso é algo que eu tenho que me exercitar, sabe? Medita na palavra de dia e de noite. Então, a minha vida de devoção a Deus, de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, isso tem que ser um exercício diário. Por quê? Porque essa vida de piedade, essa vida de devoção é que vai me habilitar para poder ser um bom conselheiro, para poder ser um bom líder de célula, para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe. Quanto mais perto de Deus eu estou, é aquela velha história de Maria e Marta, né? Que Maria escolheu a boa parte. Quanto mais perto de Jesus eu estou, quanto mais intimidade eu tenho com Ele, com o Espírito Santo, melhor conselheiro eu serei melhor em tudo, melhor pai, melhor empresário, melhor marido, melhor tudo. Quanto mais perto de Deus, que esse é o segredo de tudo, né? Ainda hoje o Senhor me lembrava, né, que eu falei aqui no começo, antes de começar a aula, Jesus, ele é a videira verdadeira, e nós somos o quê? Os ramos, as varinhas, nós somos só varinhas, só uns galinhos secos. Se esse galinho estiver ligado a Jesus, ele vai dar fruto e ele vai poder aconselhar, vai poder orientar, vai poder. Agora, se eu não estiver ligado, eu sou só um galinho, né? Enxertado. A Bíblia diz, né? Porque vocês sabem que os galhos original são os judeus, né? Jesus era judeu.
A Bíblia diz que nós somos jambuzeiros já bravos que foram enxertados. Quarto conselho, ser bom ouvinte e atencioso. Ser bom ouvinte e atencioso. É preciso confortar o aconselhado, demonstrando que o conselheiro é alguém amoroso e confiável. Olha só. 4 dicas aqui nessa letra D. 4 dicas aqui, ó. Primeiro, ser bom ouvinte. A palavra de Deus diz que nós temos que ser tardio no falar, pronto para ouvir. Conselheiro, às vezes, amados, a pessoa nem terminou de desabafar tudo, nem terminou de falar tudo, a gente vai interrompendo. Não sei se já aconteceu com vocês. Comigo já aconteceu. A pessoa nem terminou de falar e a gente já está com tanta pressa de responder que a gente interrompe ela. Eu tenho que esperar a pessoa falar tudo que ela quer falar. Eu tenho que ficar mudo, calado, mordendo e esperar a pessoa falar. Deixa ela falar, deixa eu falar. Botar para fora aqui. Quando ela está botando para fora, ela está sendo curada. Né? Então tem que deixar falar tudo. Só depois, e ali, enquanto isso eu estou orando. Senhor, me dá sabedoria. Quando ela terminar de falar tudo que ela tem para falar, aí que eu vou começar a falar. Sim? Então, bom ouvinte, atencioso, atento. Se eu prestar atenção em tudo que ela está falando, na hora de ser a minha vez de falar, eu vou saber o que falar. E o objetivo é trazer conforto, né? E eu preciso ser amoroso. Nem preciso dizer para vocês o que é amoroso, né? E confiável. O que é uma pessoa confiável? Uma pessoa confiável é aquela pessoa que não vai sair contando para todo mundo o que a pessoa acabou de desabafar com você. Porque se você sair contando para todo mundo o que a pessoa acabou de desabafar com você, quando ela souber, é a primeira e última vez. Ela nunca mais na vida vai desabafar com você, porque você não é confiável. Né? Agora, uma pessoa confiável, ela guarda segredos. Só quando há uma exceção. Às vezes a pessoa que desabafou algo comigo, ela permite que eu abra aquele assunto, de repente, com o meu cônjuge. No meu caso, a minha esposa também é pastora. E se tratando de um problema no casamento, e nós dois estamos aconselhando um casal, minha esposa está aconselhando a mulher, e eu estou aconselhando o marido. Os dois estão numa briga no casamento. Se eu estou aconselhando o marido desabafa coisa comigo. Se ele me autorizar a compartilhar algumas informações com a minha esposa, que é pastora, para poder ajudar a esposa do camarada, aí eu vou falar. Agora, se ele disser, pastor, o que eu estou falando para ti é só para ti. Eu não quero que nem a tua esposa saiba. Ah, mas a minha esposa é pastora. Mas eu não quero. Entendeu? Então é só comigo. Nem a minha esposa, nem ninguém vai saber daquilo. Morreu ali. Isso é ser um conselheiro. Morreu o assunto, ninguém vai saber. Entendeu? Isso é sigilo. Isso é sigilo. Isso é um segredo muito sério na vida de um conselheiro. Porque eu não tenho direito de expor a pessoa. Né? Isso se chama ética, né? Letra E. Não sobrecarregar o aconselhado, né, o discípulo, com cobranças, condenações e julgamentos pré-conceituados. Às vezes a pessoa que vem se aconselhar comigo, ela já tanto pepino, tanto abacaxi, tanto problema, a coisa já está tão difícil, aí eu vou entupir ela de cobrança, vou condenar ela, encher ela de julgamento, aí eu termino de matar ela. Às vezes está precisando de alguém para ressuscitar ela, eu termino de matar. Que eu começo, não, mas claro, é óbvio que tu está passando esse perrengue aí, tu fez tudo errado, mas é um erro atrás do outro, e aí eu começo a botar a pessoa mais para baixo ainda, né? Então, tem que ter sabedoria, tem que não entupir ela de cobrança, de condenação. Lembra do caso da mulher adulta?
foi pego em flagrante adultério, o que Jesus fez? Jesus pega, não, pode apedrejar. Apedreja mais, pode apedrejar. Não, Jesus não botou fogo na lenha. Ele pegou, primeiro, se tiver alguém aqui que não tem nenhum pecado, né, pode ser o primeiro a largar a primeira pedra. Quem é o primeiro? Pode começar a tirar a pedra. Não tinha ninguém. Né? Todo mundo foi saindo um por um. Por quê? Porque todo mundo é pecador. Né? Aí o que Jesus fez? Jesus olhou para a mulher, agora que todo mundo saiu, agora é eu e tu. Mas tu é uma pecadora, né? Tu é uma... Mas tu não aguenta homem, né? Não aguenta... Como é que chama? Consegue se controlar? Não, Jesus disse, ó, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Então eu também não te condeno. No entanto, agora vá e não peques mais. Olha só como é que Jesus fez. Jesus não condenou ela, Jesus não acusou, Jesus não chamou ela de adúltera, Jesus não chamou ela de pecadora, Jesus só disse, ó, ninguém te condenou, eu também não te condeno, mas só que vá e não peque mais, você não comete o erro de novo. Né? O caso de Pedro, Pedro negou a Cristo 3 vezes. Como é que Jesus fez para confrontar Pedro? Mas Pedro, tu é um sem vergonha. Tu me negou 3 vezes, Pedro. Mas Pedro, não, Jesus disse, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama mesmo? Apacenta as minhas ovelhas. Mas tu me ama, Pedro? Apacenta os meus cordeiros. Essa foi a maneira que Jesus fez para confrontar Pedro depois de ter negado ele 3 vezes. Em nenhum momento Jesus chamou Pedro de sem vergonha, de malandro, bandido, traidor. Olha a sabedoria de Jesus. Só perguntou se ele amava. Tu me ama mesmo? Apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus é o cara, né? Não tem para ganhar de Jesus, não tem para ninguém. Jesus é a sabedoria encarnada. Né? Então, nosso papel não é encher a pessoa de cobrança, de julgamento, preconceitos, né?